Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio de Entre Palcos e Pontes. No primeiro episódio, nós falamos sobre o fundamento do véu da noiva, de como tudo começou, né? E hoje nós vamos estar falando sobre o relacionamento da arte com a igreja. E nós estamos aqui, né, com os nossos convidados, o pastor Fabiano Pereira e o pastor Ederaldo. E hoje a gente gostaria de saber como que é o relacionamento da arte em relação à igreja. Então, gostaria de passar a palavra para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, viu? E pastor Fabiano. Eu vou usar a prerrogativa da ordem alfabética. Vou deixar o pastor Ederaldo começar. E depois F. Olha só. Esperta criatura. Fale um pouco do senhor, tudo de como o senhor começou, como chegou em Piracicaba. Claro. Bom, em primeiro lugar, olá para todo mundo, a paz do Senhor. Estamos em Piracicaba há 6 anos, viemos de São Paulo, com o intuito de morar, e aqui Deus fez tudo que nós não esperávamos fazer, né? Mas estavam no sonho, no desejo do Senhor, que abriu o ministério aqui. Nós temos a nossa igreja lá em São Paulo, sede. Sou casado há 26 anos com a Nilda Lima, tenho uma filha, Eduarda Lima, há 16 anos, e casado, na verdade eu sou casado há 23, é que eu calculo 26, porque eu já conto tempo de namoro. Inclusive fizemos aniversário de casamento agora, dia 7. Parabéns, legal, Uau, 27. Hoje em dia, para você encontrar alguém, falou, estou casado há 5 anos, já é tão raro, né? Nossa, enfim. E amo lidar com pessoas, sou mentor também, desenvolvimento pessoal e emocional, então eu cuido da parte espiritual e também da parte emocional, cognitiva, psicológica, neural, científica, e eu amo lidar com gente, amo lidar com a mente humana, não trocar uma lâmpada de um carro, já mando alguém trocar, agora lidar com pessoas, com o ser humano, é o meu forte. Então esse é um pouquinho de Ederaldo Lima. Né? Chegou o F. A paz, é um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o pastor Fabiano Pereira, da Igreja Metodista. Estou casado com a pastora Samanta há 30 anos, somando namoro 32, né? e rumando para os 33. Sou pai do Lucas e da Débora, sogro da Natália e avô da Helena. Né? E tem sido um privilégio. Estamos indo para 26 anos de Piracicaba. Estava falando com o pastor Ederaldo antes, que era uma passagem de volta para o Rio Grande do Sul. Somos gaúchos, estávamos no Ceará há 4 anos, estávamos voltando para o Rio Grande do Sul e fizemos uma parada aqui. Essa parada já tem mais tempo de vida do que o próprio tempo que nós moramos no Rio Grande do Sul. E pelo menos até o presente momento, Deus não tem indicado que essa viagem rumo ao Sul vai continuar. Então, seguimos por aqui. Também sou comunicador, né? Hoje eu sou responsável pela TV da Universidade de São Paulo, na verdade, desde 2011, tendo vindo antes, né, da TV Unimep, onde trabalhei com a Érica, na Universidade Metodista, e antes da Rede Globo, né, que foi minha última casa de TV comercial antes de entrar na área de TV e comunicação educativa e cultural. Nós estamos aqui com uma dupla de Éricas, tá? A pastora Érica e Érica. É verdade. Vamos lá? Na verdade, hoje a nossa conversa vai permear mais a questão da arte cristã, né? Eu fiz algumas pesquisas. A gente sabe que a parte histórica da igreja mais antiga, ela trabalhava bastante a temática da arte cristã, né? A gente vai para a Grécia, não, na verdade, cristã especificamente, mas religiosa. Né? E hoje aqui, nessa contemporaneidade do Brasil, nós vemos que há uma disseminação muito forte da arte cristã. Mas, numa visão minha, e aí eu queria muito a opinião de vocês, porque nós estamos nessa série de conversas aqui justamente por causa de uma atividade cristã que vai acontecer aqui no município, que é dia 1º de agosto, a 17ª edição da Festa Cultural da Véu da Noiva, e que saiu das 4 paredes, né, e foi para o Engenho Central no calendário municipal como uma festa oficial. Quer dizer, saiu daquilo que nós conhecemos como arte cristã dentro da própria igreja. A arte cristã, ela envolve muitos fatores: teatro, música, tanto tocada, cantada, dança. Mas eu queria uma visão de vocês aqui, a gente queria trazer, né, Érica, essa visão
da arte cristã nessa contemporaneidade. Aí depois a gente vai dissecando nos locais onde ela está sendo atingida. Na visão pastoral, arte cristã e contemporaneidade, qual a importância, qual o impacto na visão de vocês? E daí nós começamos com o pastor Fabiano, que aí a gente inverte a ordem. A ordem. A ordem. Eu estava bem tranquilo aqui. Não, vamos rodar um pouquinho aqui, né? Benção. Bom, nós falamos de uma realidade hoje, para a gente entender um pouquinho esse universo no qual nós estamos inseridos, né? A gente fala muito de lifestyle cristão. Sim. Né? É um mercado, na verdade, hoje que movimenta, só falando de produtos e serviços, algo em torno de 21, quase 22 bilhões de reais por ano. E a música cristã, para usar como exemplo uma manifestação artística, né, seria a música, é responsável sozinha por 2 bilhões, quase 2 bilhões de reais, que giram em torno de consumo de conteúdo produzido para esse mercado. Agora, a gente tem duas realidades, né? Do copo meio cheio e do copo meio vazio. E aí o pessoal que vê o copo meio cheio vê isso como uma conquista de território, é inegável, né? Como no decorrer das últimas 2 décadas, o movimento evangélico no Brasil cresceu de uma forma surpreendente, né? Saindo da casa dos 12%, 13%, batendo hoje na casa dos 30%, quase 30% da população brasileira se autodenomina evangélica. Né? E isso traz consigo toda uma demanda por roupa, por eventos, que na verdade, o grande motor dessas cifras são congressos, seminários, retiros, encontros de casais, que acabam movimentando muito esse mercado, e a música. Mas o pessoal do lado do copo meio vazio também vai fazer uma análise um pouco mais crítica e vai falar que, apesar dos avanços numéricos, nós retrocedemos muito quando nós falamos do uso dessas ferramentas, e entre elas a arte, para alcançar o perdido. Ou seja, nós criamos, na verdade, uma grande bolha cristã. Nós saímos de um gueto, né, aquele grupo menos representativo, para um volume considerável, quase 1/3 da população brasileira, mas nos fechamos numa bolha e nós consumimos essa cifra fabulosa, né, do ponto de vista financeiro, dentro dessa bolha. E realmente, se você analisar, fizer uma comparação, salvo as devidas proporções, eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã em 1986, eu comecei pela música. Meu primeiro ministério era técnico de som, depois virei baterista, e assim fui galgando, né? Fui servindo dentro dessa área. Era muito comum aqueles poucos grupos que a gente conhecia logo, os Vencedores por Cristo, Milad e tal, eram grupos formados na perspectiva de usar a arte, nesse caso específico a música, para alcançar o perdido, falar com o público de fora. Hoje é impossível citar. Se a gente começar a citar nome de grupos, cantores solo e assim por diante, a gente vai passar o final de semana inteiro aqui, tamanho volume. É impossível conhecer o número de artistas que nós temos hoje atendendo esse segmento. Mas, por outro lado, parece que quase que a totalidade preocupada em conversar com quem? Com quem já está dentro. Né? Então, eu resgato algo que a Érica conversava conosco aqui, a Kroll, né? Duas Kroll conversava conosco aqui antes de começar a gravação, como realmente, e foi algo muito pertinente, como ainda é muito difícil, veja, num país onde 1/3 da população se diz cristã evangélica, como é difícil a gente ver produções em escala profissional voltada ao público externo. E ainda assim, quando nós vemos, é muito comum, se você vai assistir, perceber que o pessoal, apesar do altíssimo nível técnico, ainda escorrega, por exemplo, em questões básicas como a linguagem. Porque ele faz pensando, não, nós vamos fazer num teatro, né, numa casa de espetáculo, vamos dizer assim, que não é uma igreja, nós vamos fazer uma divulgação voltada ao público não cristão, aí você vai assistir, você vai ver que na construção do roteiro, na linguagem, acaba inevitavelmente escorregando e falando muito mais com o crente do que propriamente com o descrente que fica boiando. Precisa de um dicionário para entender o que os atores estão falando, o que os cantores estão falando. Mas isso tudo é reflexo do quê? De um mercado
que se criou e que movimenta grandes cifras, mas que ainda olha muito para dentro. Sim. Porque a visão missionária se perdeu. Aí nós temos uma questão de mercado. É um mercado fabuloso, onde eu produzo conteúdo para quem quer adquirir e não para quem precisa ouvir a mensagem. Sim. Na verdade, eu vejo que quando fala nessa parte de discussão dentro da igreja, a pessoa ela está tão acostumada a falar com aquele assunto que ela não entende que o novo não conhece com profundidade daquilo que ela fala. E é isso que acaba dando seus entraves na hora da comunicação, né? É a falta dessa intencionalidade para falar com quem não é do meio ainda. Que, na verdade, é missão. Sim, a perspectiva evangelística daquilo que se produz. Mas, antigamente, a igreja ela limitava-se somente à arte no louvor. Como que a igreja hoje ela pode se desenvolver na questão da arte, mas abrangendo mais outras áreas, né? Como o teatro, agora está muito em alta o cinema. Né? Como que a igreja pode se desenvolver nessas áreas? Porque antigamente a arte era limitada somente no louvor, né? Como o pastor disse, o pastor Fabiano, né? Dos grupos. Né? E, então, a questão evangelística na parte da arte, ela só limitava-se em louvor. E hoje, como que a igreja pode se desenvolver nessa área mais abrangente da arte? Pastor eu acredito que é literalmente abrir a mente e entender que nós temos que eu chamo muito de tribo, né? A gente tem que sair dessa tribo, a gente tem que sair desse círculo e entender. Por exemplo, eu digo com minha esposa é comissária. Então a gente está conversando com algumas pessoas e ela fala assim: não, porque na Galley, não sei o quê. Aí eu dou um toque e falo: amor, o que é Galley? O que é? Porque ela está acostumada com aquela linguagem ali, né? As pessoas não sabem o que é Galley. Não, porque eu fiz 3 pernas hoje, estou tão cansado. O que é perna? Porque são viagens, né? Rio, São Paulo, Bahia, isso é uma perna. Mas as pessoas não sabem. Então, nós estamos assim, falando a nossa linguagem, o nosso dialeto, o nosso... Evangeliquez. Adequando a etnodoxologia, aquela palavra super difícil. Exato. Né? E aí é claro, é óbvio, é aquilo que o pastor falou. Como que eu vou quebrar essa bolha e alcançar? Porque assim, as pessoas querem Deus. As pessoas querem Deus. Só que como é que eu vou chegar até elas se eu não falar aquilo que elas precisam ouvir? Me fiz de tolo com tolos, de sábios com sábios, mas como que se eu não me faço? Eu me prendo àquilo. Então, primeiramente, é entender, peraí, a gente precisa mudar. Vamos pensar assim, humanamente falando, estratégia. Vamos pensar numa estratégia. É igual uma venda. Poxa, eu lancei aqui esse produto e água. Todo mundo precisa de água. As pessoas estão comprando água. A pessoa tem dona de um salão de beleza. Todo mundo fazendo uma unha, um cabelo. Mas por que ninguém está vindo no seu salão? Porque você não saiu da bolha. Você não vendeu o produto. Você não se autopromoveu. O evangelho é assim. O id é isso. É ir, é fazer, é ter ação. O poder está em quem age. Não em quem fala bonito, em quem fica preso aqui. É muito bom. Mas vamos para os lares. Vamos falar linguagem. Vamos para os lugares. Vamos para os becos e valados. É ir. E não é só ir, né? É ir e se adequar ao estilo, a saber falar. Então, assim, resumindo, começa pelo líder. Começa pela liderança. É o líder que vai fazer algo acontecer. É o líder que fala, não, pode vir. É o líder que fala assim, não, ó, vamos. Uma coisa é, olha, ó, gente, eu estou indo, não sei, ó, vocês que sabem. Não, vamos. Isso começa nós como homens, né? Eu não imagino que não tem problema nenhum a minha esposa me chamar para orar. Mas é um hábito nosso lá em casa. Gente, Carol, Duda, vem cá, filha, vem cá, amor, vamos orar. Às vezes, do nada, tô passando na cozinha assim, chega no escritório, vamos almoçar, gente, tudo bem? Tá, vamos orar. E não tem problema dela chamar também. Mas quando o líder fala vamos, é diferente. Então, se a liderança não mudar a mentalidade para quebrar essa bolha, vai ficar sempre o mesmo do mesmo. A rotatória, mesmo do mesmo. Então, primeiro é o líder. Se a liderança mudar, as pessoas vão porque as pessoas confiam no líder. O que eu acho interessante quando você fala de furar a bolha é a adequação da mensagem. Nós que somos profissionais de comunicação, né? A gente entende isso. Você ir para, que nem você fala, becos e valados, vamos levar aqui para a linguagem de uma favela não vai ser a linguagem para um público que está no outro lado, né? Da realidade triste de diferença econômica desse país. Então, não tem como. Aí, quando a gente entra em alguns
entraves. Porque o funk, por exemplo, ser abordado para a favela é muito natural. Né? Falando de música agora, né? E a sua representação. Não estamos falando das danças ou da imoralidade que a palavra está assim, associada. Mas como chegar? Né? E aí eu entendo, é uma das questões que eu queria trazer para a gente aqui, é a criatividade do Senhor. Né? O Senhor, ele é um Deus extremamente criativo. E falta... Bom, eu não vou falar a minha opinião, porque aí fica complicado. Eu quero o que vocês acham. Bom, como que a gente amplia o desenvolvimento dessa criatividade com essa visão, sabendo que fora da bolha, nós não estamos mais falando com o mesmo público, nós estamos falando com um público diferente, um público que ouve funk. Apesar que hoje meus filhos já gostam de músicas mais modernas, né? E às vezes eu falo, meu Deus... Deixa eu ouvir a letra para entender o que é que está acontecendo. E são letras riquíssimas, de evangelismo riquíssimo, mas com estilo musical que num culto tradicional da família no domingo à noite não vai conseguir ser entoado, porque não vai ter a receptividade. Mas daí, como pastores que já têm uma visão um pouquinho fora da caixa, vendo trabalho com universidade, você com mentoria de pessoas, já tem essa visão de fora de bolha. Como que a gente incentiva essa criatividade, esse furar a bolha com essa visão tão diversa de um país tão abrangente? Desculpa, pastor, só para pegar o gancho. Não tem coisa melhor do que você se conectar com pessoas. O segredo é se conectar. Eu até falei com a minha esposa, qualquer dia desse, eu estou com algo assim. Por exemplo, eu cantava forró. De repente, se eu ir numa casa de show, falou, tudo bom? Falou, quando falar com o dono, tal, tudo bem? Eu sou pastor, já fui cantor de forró e tudo. Poxa, parabéns pela sua casa. Você tem que saber se conectar. Será que eu teria uma oportunidade? Ou talvez ir, quando a casa estiver fechada, vai ter show aqui, vi que vai ter show do fulano. Eu poderia vir aqui para orar aqui no estabelecimento, fazer só para abençoar aqui as pessoas. Não é abençoar o lugar, não é estratégia. Gente, eu tenho certeza, dificilmente a pessoa vai negar. Porque aquele cara, pastor, as pessoas têm o respeito, é que a gente não usufrui disso. De dar carteirada, mas assim, com jeito, não estou indo para julgar, estou para acabar com a festa. Imagina, o cara está lá numa festa, num baile. Gente, o pastor aqui vai só abençoar, fazer uma oração aqui para a gente começar aqui o forró. Olá, pessoal. 1 minuto. Imagina a pessoa que está desviada. Olhar assim, meu Deus, até aqui Deus me achou. Às vezes a pessoa ali, eu digo que eu já fiz isso em lugares menores. Eu já fui em lugares menores. Ontem mesmo estava no culto, tinha um membro nosso, eu fui buscar meu esposo, que ele estava num pagode. Pastor, quase que eu te chamei. Eu falei, devia ter me chamado, eu ia no pagode. Só para chegar. Eu só queria chegar. Pegar meu refrigerante e tal, para a pessoa que me conhece olhar. Pastor aqui? A gente fica nessa de, não, imagina, que isso, não, a gente precisa se relacionar. Relaciona muito, né? Afasta. O sagrado com aquilo, não. Mas eu gostaria até de trazer um outro lado sobre essa questão. Porque o senhor falou muito sobre furar a bolha. Realmente a gente precisa furar a bolha. Sim. Só que eu vou falar agora na visão pastoral. Tá. Como que a gente consegue, né, furar a bolha? Porque é uma linha muito tênue. Você trazer essas questões, né, diferentes, modernas, mas não trazer o mundo para dentro da igreja, dentro dessas questões, né, de furar a bolha, avançar, modernizar, mas não mudando a questão ali dos nossos princípios. Como que a gente poderia fazer isso sem infringir os princípios? A gente discipula. Tirou as palavras da minha boca. Tu não coloca qualquer um para fazer isso. Exatamente. Tu manda os melhores para frente de batalha. E os melhores nem sempre são os tecnicamente melhores, mas são aqueles mais preparados. Preparados do ponto de vista espiritual. Né? Porque esse é um outro fenômeno. Né? Então, assim... E é algo até que me entristece, eu confesso que me irrita. Aí o cantor fulano se converte. 15 dias depois, o pastor coloca ele no púlpito. Por quê? Onde é que está o erro? Porque daqui 15 dias o rapaz se envolve em alguma coisa e escandaliza meio mundo. O pastor viu ali uma oportunidade de se promover às custas da fama
do rapaz. Claro que ele não vai dizer isso nunca, ele vai dizer não, é uma oportunidade de atrair o perdido que se identifica com a arte dele, mas na verdade, uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Você está atribuindo a um novo cristão uma carga de responsabilidade e disposição que ele não deveria ter. Eu gosto de usar sempre um exemplo quando a gente fala disso. Não é o caso de um artista, mas é alguém extremamente capaz e muito representativo, o apóstolo Paulo. Paulo teria sido uma desgraça se o ministério dele tivesse começado no dia seguinte ao encontro dele lá na estrada para Damasco. Ele precisou sair de cena, porque todo aquele conhecimento seria maldição se não tivesse sido trabalhado por alguém como Barnabé, que teve paciência para dizer, agora tu vai sujeitar tudo isso aqui que tu é e que tu sabe ao poder do Espírito Santo de Deus. E o mais lindo que Deus colocou, uma pessoa que é totalmente oposta, né? Uma pessoa que, olhando o perfil de Barnabé, era uma pessoa calma, tranquila, né, para discipular uma pessoa com um temperamento um pouco mais aflorado, né? Como que Deus trabalha ali na questão do discipulado, como é importante isso, né? E aí você percebe, né, atendendo a pergunta que vocês fazem, tudo começa com a motivação por trás dessa questão. Do coração, então, né? Se a minha motivação é manter o meu rebanho ou pescar no rebanho dos outros, eu vou trabalhar na concepção da construção de algo de excelência técnica para falar a linguagem que esse público já conhece. Sim. Por que a gente investe tanto ainda, como igreja brasileira, a gente investe tanto em recursos tecnológicos, em qualidade técnica, para falar com o povo de dentro, e a gente ainda tem que chorar no púlpito para conseguir levantar uma oferta para manter um missionário que vai conversar com o povo de fora? Alguma coisa está errada nesse processo. Porque quando a gente só se preocupa com a primeira questão, em outras palavras, eu estou dizendo, eu vou transformar o meu estabelecimento em algo mais atrativo que o estabelecimento do meu colega aqui do lado. Porque se a mentalidade não é essa, eu vou pegar esse recurso, eu vou investir em missões. E aí eu vou dar suporte para um jovem que se propõe a cantar um ritmo diferente, para falar a língua da periferia, porque ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa se deslocar. E talvez ele não vá me trazer o retorno do ponto de vista financeiro, né, ou até numérico, que eu espero e que eu poderia ter de uma forma mais rápida e imediata se eu me preocupasse em ficar pescando no aquário dos outros. O problema é que nós temos, sim, uma crise ética muito grande. E essa crise ética passa e começa pela motivação no coração dos pastores, que são os líderes. Então, eu acredito que nós podemos organizar, assim, nesse primeiro bloco aqui de conversa, de que um dos maiores desafios para esse desenvolvimento da arte cristã seria a visão alinhada dos líderes. Né? Com relação à liderança do seu principal objetivo com relação ao crescimento da igreja. Se é a igreja de Cristo ou a igreja exclusivamente dele. Exato. Né? E eu quero usar um exemplo só rapidinho, Érica, para ilustrar. Né? Você fala de criatividade. Gente, não conheço o povo mais criativo que o brasileiro. Mas nos últimos 10 anos a gente só vende tradução de música norte-americana. Não é possível que Deus não levantou nessa geração compositores para compor música Ana Paula com Valadão temática. Compôs 400 músicas. É só a versão. Gente, eu fico apavorado. É versão. Eu ouço, eu já ouvi isso em algum lugar. É música traduzida, mas não é possível, com tanto músico de qualidade, com tanto cantor, com tanto compositor, a gente só fica emplacando. E não tenho nada contra, mas é uma anomalia. Sim, sim. É uma perda. É uma perda. É uma perda de Exato. dons e talentos. Gente, desculpa, eu sei que talvez alguém que está nos assistindo, ou talvez até aqui na mesa, pode não concordar, e é natural e é legítimo. Por que a grama do vizinho parece que é melhor do que a nossa? O nome da loja tem que ser Howard Champs. Gente, põe um nome normal, gente. Aí por isso que porque a música lá, gente, faz o meio que tem que ter uma Landé. A Ana, tantas pessoas, tantos compositores, por que tudo lá
Gente, Mas E a aí que- ironia percebe? que eu vejo é que nós estamos em tempo de Copa, né? Talvez você veja isso depois, mas estamos em 2026, meados de Copa. O Brasil já perdendo foi. pra Noruega. Mas o povo ovacionando o legado e a cultura norueguesa. Falando, nossa, que lindo! Mas nós mesmos preservamos a nossa cultura, Exato, a nossa preservamos beleza. a nossa beleza, beleza. que não é de um país pequeno como a Noruega, mas é tão diversa, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. O quanto que nós temos, né? De mudança nessa cultura. Mas será também que cai naquilo que o pastor Fabiano disse? Precisa ter primeiramente o discipulado, né? Mas o que eu vejo hoje, o discipulado está ficando em segundo plano. Entre dom e caráter, o que está vindo primeiro? O dom é aquilo que aparece, né? O dom, né? A pessoa ela não é trabalhada, a pessoa não é tratada, e as pessoas de fora elas estão vendo aquilo que é o bonito, que é a beleza do lado de fora, é o ornamento. Mas o íntimo, o tratar, né, requer tempo, requer trabalho, é trabalhoso você tirar Renúncia. carrapicho, renúncia. Isso. Então, muitas vezes, por que as pessoas elas olham e valorizam? Porque elas estão vendo somente o ornamento, a beleza. Exato. Agora, quando você paga tempo ali com a pessoa, gasta tempo, está ali com a pessoa trabalhando, isso requer tempo, trabalho. E o dom está ficando em segundo plano. Para que ela esteja na linha da ponta, na vitrine, vai um tempo ainda. Exato. Né? Então, aquilo que as pessoas estão olhando não é agradável. Porque São aqueles desafios, né, que mudam-se os tempos, mas continuam. Porque se a gente for ver dentro da Bíblia, a gente vê o quanto também que grandes homens de Deus deixaram de olhar para dentro das suas casas e discipularem, né, Davi, Eli, e trouxeram grandes consequências posteriores. E isso gera problema mais para frente. Por que hoje a gente está vendo muitas igrejas com problemas? Igrejas caindo, igrejas problemáticas. Por quê? Porque é exatamente isso. Foi se valorizado tanto os dons que o caráter ficou em segundo plano. E uma hora ou outra, isso vai sucumbir, né? Porque é como uma casa sem um alicerce firme. Uma hora, né? Ela vai rachar. Vai achar. Eu falo para os meus mentorados, uma das coisas que eu falo para os meus mentorados, eu peço até para eles anotarem. Anotem no seu caderno. O tempo da preparação deve ser maior do que o desejo do sucesso. Sim. Eu preciso investir tempo na preparação. Primeiro eu tenho que me preparar. Isso aqui houve um tempo para preparar, para montar, para instalar. Teve um tempo. Lá em São Paulo, na nossa igreja de São Paulo, pastor e meninas, pastor, tem um rapaz que converteu agora, um sucesso, um funkeiro, tem 5 meses, está bombando, vamos chamar ele, pastor, eu tenho um contato dele, vai lotar a igreja. Eu falei, não, eu quero conversar com ele, quem é o pastor dele, pastor, ele é o funkeiro tal e tal. E realmente, se eu chamasse, ia fechar a rua. Quanto tempo ele está convertido? 6 meses, pastor. Mas olha, pastor, que testemunho dele. Pastor, o pessoal, aquela empolgação e me colocaram uma pressão. Eu falei, chega, parou. Eu quero conversar com ele, com o pastor dele. E não é para vir, é para conversar. Vir não vai vir, tá? Vê se veio. Vê se quis conversar comigo. Vê se não quis. Agora vem uma pergunta que eu sei que é triste, mas aí eu já, né? Me pergunte se ele está até hoje. Não está. Não fica. No ano seguinte, voltou para cantar. Não funk. fica. Mas isso, veja, reflete também uma realidade desse tempo, né? Essa coisa do imediatismo. né? Isso. E também, se você... Vamos analisar o contexto do movimento religioso, agora não falando só do cristianismo, mas do movimento religioso na presente geração a nível global. Eu estava lendo essa semana uma matéria falando sobre o crescimento do alcance do hinduísmo e do budismo na Índia junto aos jovens. E como é que eles têm feito? Eu vi uma foto, gente, a foto do templo, parecia um templo nosso, todo pintado de preto, com telão, luz colorida e um monte de jovens sentados no chão praticando meditação dentro da cultura religiosa. Eu digo, cara, nossa, eles descobriram algo que a gente já descobriu, que é o quê? Mexe com a alma. E aí é aquela coisa. Lado do córtex, do cérebro. Ativado, mas né? ele vem, pastor, quando ele vem, 15 minutos cantando, ou representando, ou declamando o poema, o que for.
já está todo mundo chorando. Gente, É chorar, dopamina, tu consegue chorar num concerto de uma orquestra boa, até num show de rock de uma banda secular, dependendo, Isso não você significa consegue. manifestação Não significa. real e viva, Então, né? porque tem uma coisa que só a unção dá, que é a autoridade. A autoridade só tem quem tem unção. Quem tem unção. Tá? E aí é outra coisa, porque aí gera transformação de vida. Né? Sim. O problema é que nós nos acostumamos com a ideia da sensação. Precisamos sentir. Dopamina. Então vamos criar uma atmosfera de adoração, vamos criar um ambiente propício, e aí a gente mete uma música com um tom menor para dar né? Já ir quebrando, baixa a luz e tal. Realmente, no final, se você pegar o pessoal na porta, 90% vai dizer que culto hoje, me arrepiei de cima a baixo. A minha questão é, se na segunda-feira, no final da tarde, depois de um dia de trabalho, se o indivíduo vai continuar arrepiado. Ou se ele esqueceu tudo que ele viveu. Porque tocar a alma é fácil, com excelência técnica. Um bom músico, um bom ator, um bom intérprete, um bom pregador. Gente, hoje em dia o povo prega, não usa um versículo bíblico e sai todo mundo chorando, faz o apelo, lota na frente ali. Os cursos de oratória que o digam, né? São lotados. Então, o que a gente entende nesse caminhar de conversa? Que se nós temos diversos desafios, temos diversas oportunidades, todos centralizados em quê? Um discipulado sério, uma preparação com afinco, onde conduza essas pessoas para realmente furarem a bolha, que eu acho que é um tema propício para a gente levantar aqui. Sem ceder à pressão do tempo. Exatamente. Exato. E assim, gente, de verdade, dá trabalho. Dá trabalho. Os pastores, muito. a maioria, não querem, pastor, ter trabalho. Não. Só quer chegar, colocar sua roupa bonita, abrir a igreja e o povo lotar. É fácil. Por isso que é nós bom. precisamos de ovelhas auxiliando os seus pastores. O né, discipulado maduras. é essencial. O Por discipulado. isso que quando eu falo do líder, se o líder abrir a mente, se unir com outros líderes, igual nós estamos aqui, vamos nos preparar para transbordar quando a gente passar por aquela porta. Vamos nos preparar, porque eles vão nos seguir. Sim. Eles vão nos seguir, eles vão fazer o que a gente vê, eles não vão nos ouvir, eles vão fazer o que a gente faz. Sim. Sabe? Vou dar um exemplo prático. Quer ver? Ó, uma coisa simples. Ó, faz assim todo mundo com a mão. Ó. Vai, todo mundo. Olhando aqui para mim. Ó. Olhem aqui para mim. Ó. Isso. Ok? Fecha a mão, põe na bochecha. Segura. Eu falei para colocar onde? Na bochecha. Por que vocês colocaram no pescoço? Porque nós seguimos o líder. Meu Deus do céu, pegadinha. Genial. Vocês não me ouviram. Vocês viram o que eu fiz? Exato. Simples assim. Pronto, vamos repetir isso em casa. Muito Amei. Vou fazer Tem que fazer isso antes do pessoal assistir o podcast, viu? Nós caímos direitinho. A minha filha, ela tá no 15º livro dela até agora. Ela tem 16 anos. Minha filha fala inglês fluente. Mas por quê? Eu fico falando para ela, leia. Não, ela passa me ver lendo. Ela passa me ver dando um carinho na minha esposa. Ela vê. Eu não fico falando. Sim. Ela passa me ver orando. Não que eu sou perfeito, não é isso, tá, gente? Não, Não. sim. Mas ela vê. É o exemplo É o exemplo do olhar. A primeira infância Entendeu? as professoras que o digam, né? Né? Chega na escola, a criança é uma mini mãe, mini pai nas suas atitudes, não adianta. E aí a gente cai numa outra questão mais profunda ainda, né? Então, assim... Vamos de polêmica. Falamos de falar, Polêmica. discipular pastor, você tem que discipular. Tem mesmo, tem que discipular seus músicos e tal. Mas ninguém dá o que não tem. O pastor adora falar em discipular, mas é difícil encontrar um pastor que quer ser discipulado. Sim. Falou tudo. E tem uma frase que é, assim, para mim, é determinante. Quem não tem humildade para sentar e ouvir, não tem autoridade para levantar e falar. Perfeito. Pastorada, tu fala em discípulo, todo mundo. A gente perguntar, na reunião do Conselho de Pastores, todo mundo vive o discipulado. Eu tenho lá minha célula, meus discípulos e tal. E quem é que te discipula? Ué, então você já passou dessa Quem fase. está acima de você? Quem é o seu pastor? Com quem é que te acompanha? Com quem você abre o coração? Para quem você presta contas? Sim. Ah, não, mas eu já sou pastor. E aí cai. E quando Quantos cai, desafios, né? arrasta um monte junto, né? Sim, é um coração orgulhoso. Quantas coisas acontecem lá em casa e minha esposa, amor, fala com o pastor Marcelo, que é o meu pastor de São Paulo. Eu sou pastor presidente, fundador, sou mentor, presidente do Vida e Propósito da nossa empresa, mas eu não sou o dono, a última Coca-Cola do deserto. Em vez de quando, pastor Marcelo, choro, ligo para ele chorando, pastor, não, filho, olha, assim, não, tá bom, sim, senhor. Eu sou a ovelha.
Eu tenho 2, eu preciso de ter alguém. Agora, conhecendo mais um pastor, preciso desabafar. Olha, cara, é isso, a gente precisa. A gente tem as nossas demandas, né? Os nossos problemas, porque dificuldades. As pessoas nos veem, né? O Aderaldo, o mentor, tal, tá, mas eu sou ser humano, Sim. eu choro, eu erro. Às vezes eu discuto com a esposa, eu preciso. É normal. Atrás de um título tem um ser humano. É lógico. Tem um ser humano. fala... Voltando agora um pouquinho para... Ai, olha, desculpa. Por favor. Pastor. Não, por favor. Voltando um pouquinho agora para a parte da arte, né? A arte cristã. Então, qual seria a dica de vocês para os pastores que estão hoje liderando igrejas, incentivarem a parte artística dentro da igreja? Já como a gente já conversou, existem grandes musicais, musical de Páscoa, musical de Natal. Grupo de teatro. Uma produção absurda de louvor. A gente vai num culto, é praticamente um espetáculo, porque os meninos do som mandam bem, a iluminação, aquela coesão, né? A gente não sabe tudo o que acontece por trás, mas existe uma coesão para que aquele culto realmente seja praticamente tecnicamente perfeito. Tecnicamente perfeito. Mas como que nós incentivamos? Quais seriam, na visão de vocês, a possibilidade de incentivar a arte fora da bolha? Adorei esse termo. Como no outro episódio a gente falou tanto de unidade, fora da bolha ficou como esse termo aqui, né? Sim, sim. O que vocês acham que nós podemos fazer para furar essa bolha, incentivando esses jovens a furarem a bolha? Na minha opinião, em primeiro lugar, trabalhar o orgulho da liderança. Estar mais líder com líder, se preparar, vem cá. E aí, como é que tá? Você viu lá o que fez lá o Véu da Noiva? Nossa, teve cantata ano passado? Teve. Por que não fez mais durante o ano? Por exemplo, a gente faz lá a cantata não foi fora da igreja. Exato. Porque tem que ser ali. Entendeu? Teve o culto das crianças, o Dia das Crianças lá, tal, e fez tal. Aí, no começo do ano passado, eu falei, gente, nós vamos fazer mais 2 cultos para as crianças fora do Dia das Crianças. Por que tem que ser só o culto das crianças uma vez no ano? Vamos fazer mais. Aí fizemos agora recentemente o culto das crianças, fora de Dia de Criança. Fora. Sabe? Mas o quê? Mas dá trabalho. Mas não precisa. Não, tem que quebrar esse orgulho. Isso é orgulho. Eu trabalho muito isso em mentoria. Sabe? Humilde. Cara, eu quero aprender aquela cantata lá. Vamos fazer algo antes de cantata, espontâneo, que nem tem um Véu da Noiva. Mas os pastores, dar trabalho, é se dispor. Sabe? Olhar para a igreja e falar, cara, deixa eu sair dessa rotina do dia a dia, deixa eu sair desse... Porque tudo que eu faço todos os dias vira um hábito. Deixa eu quebrar, deixa eu criar um novo todo dia, para criar um novo hábito. Isso é mudança de mentalidade. Liderança tem que mudar a mentalidade para abrir... Aí, gente, imagina, por ano, se o pastor mudar a mentalidade, cada membro ganhar 2 almas por ano, só 2 por ano, o ano inteiro ganhar só 2. O que vai acontecer com as igrejas? Nós vamos ser uma potência no Brasil como igreja evangélica, o povo mais próspero. 30%. Sim, imagina, só 2. Mas o pastor trabalhar a mentalidade dele, transbordar na igreja. Gente, 2 almas, vai trazer visitante. Culto do amigo, culto do o teatro tal vai estar aqui, nós vamos fazer um evento. Mas sem perder, lógico, né, o cristocêntrico ali. Gente, dá certo. A arte funciona, tem esse poder, né? A arte atrai. Atrair. A criança, no culto da criança que o pastor comentou, vai a criança amiga do vizinho, do primo, atrai outra criança. Vou dar um exemplo simples que aconteceu quinta-feira. O Véu da Noiva estava lá na nossa igreja. Uma semana antes eu comecei a colocar nos grupos da igreja, tal, eu falando, eu dando a cara, quinta-feira estava lotada a igreja. Ai, que legal. Quinta-feira estava... Porque não é... Normalmente, dia de semana não tem tanto público como tinha, porque quando as meninas estavam lá. Então, o pessoal chegou, já viu as ali com a roupa do exército. E eu sou analítico, né? Eu leio pessoas, analiso o comportamento das pessoas. E eu vi o quanto chamou a atenção das meninas estarem ali se arrumando. Só de estarem ali com a roupa do exército. Porque elas, a pessoa que vai apresentar. A pessoa já foi chegando, já foi sentando. E eu só falei, por que não faz mais vezes? Porque só naqueles dias específicos. Então, mudança de mentalidade e a força de vontade. E qual a importância de eventos como o Véu da Noiva, né, para igrejas, para comunidades? O que pode agregar para as igrejas e para as comunidades? O Véu da Noiva ele tem 2 papéis, eu acho, muito importantes, né? Usando agora de forma bem objetiva o véu mesmo, né? E que vai muito na direção do que o pastor falou, né? Porque ele se apresenta como a possibilidade de usar a arte de 2 formas, ou para 2 fins. Primeiro, de forma intencional, como instrumento, como ferramenta para alcançar o perdido.
Então, para furar essa bolha, que a gente já faz tão bem, o uso tão diverso e tão bem dentro das 4 paredes, mas ainda é muito incipiente no uso da arte, ainda tem muita resistência, né? Em usar isso como ferramenta, de forma efetiva, com intencionalidade, com propósito, para alcançar aquele que ainda não faz parte dessa grande família. E o segundo grande fator do véu é justamente promover a unidade do corpo, porque é uma outra coisa que nos falta e que poderia ajudar muito no desenvolvimento artístico, né? Se a gente parar de ficar olhando só para o nosso, né? Só para o nosso cantinho aqui, nossa né? bolha. E que a gente tem grande problema, a gente tem problema com isso, né? O pastor ainda tem, claro, nós não podemos generalizar, mas ainda tem muito aquela coisa de ver o outro pastor como concorrente. Né? E pastor que vê outro pastor como concorrente já não vê mais a igreja como parte do corpo de Cristo, vê como negócio. Ele pode até dizer que não, ele pode até falar que nunca passou pela cabeça, mas se ele vê como negócio. Porque se eu vejo outro pastor como meu concorrente, então assim, não posso abrir porque eu corro o risco de a turma achar mais legal o pastor liderado do que eu, então não vou nem chamar ele aqui, porque vai que... Nossa, gostei. Pega no final do culto o endereço dele, no domingo seguinte está lá. Então eu já perdi completamente a ideia de reino. E, gente, se eu perco a ideia de reino, a igreja não avança. Não avança. Pode perceber, quem tem dificuldade em trabalhar como reino, quem tem dificuldade de compreender a igreja como corpo, é quem está sempre tentando estancar a sangria da porta dos fundos, a gente fala, né? O problema não é encher a igreja. O problema é que tem muita igreja que a porta da frente já é menor do que a dos fundos. Consegue captar um monte de gente, mas não consegue reter. Segurar. E aí, por diversas questões, falta de discipulado, intencional e assim por diante, aí acaba fazendo o quê? Me sinto ameaçado, então não posso, porque eu corro o risco de, na semana que vem, já ter perdido 30, 40, 50 pessoas. Então, o véu ele tem esse papel, eu acho muito importante, para, primeiro, derrubar essas barreiras, para promover algo no âmbito do corpo de Cristo, independente da denominação. E, segundo, ele usa o talento dessa galera toda para aquilo que eu acho que deveria ser efetivamente o nosso primeiro objetivo, é alcançar quem ainda não conhece a mensagem. É muito bom fazer dentro da igreja e é uma bênção, mas vamos falar a verdade, né? A gente está cheio de crente já abarrotado, passando mal de tanto se alimentar, né? Tá dentro da igreja, obeso espiritualmente, mas que não transborda, como o pastor falou. Que deveria transbordar na segunda e não transborda. Está esperando o próximo domingo para ver qual é a nova peça, qual é que é a nova música, qual é que é o novo pregador. E não transborda, né? Dentro também, né? Tem tanta gente. Assim, como a gente conversou aqui a nosso bate-papo, eu vejo que existem jovens com muita vontade de transbordar, mas às vezes falta o direcionamento, né? Incentivo. O incentivo. E o véu da noiva... A capacitação. O véu da noiva traz essa oportunidade, né? Que junta vários jovens disponíveis para um bem único, que é propagar o evangelho no engenho central. E vamos lá, os jovens gostam, gente, disso, muito. De estar à frente, de mostrar seu talento, de mostrar sua voz, de mostrar o Chico e o Zé transbordando aquela alegria, diversão, aquela alegria, né? As meninas dançando, se maquiando, se preparando, como você falou, pastor, dentro da prévia do culto. Isso daí traz uma alegria do serviço, faz parte. Eu sei que a gente não pode colocar o objetivo da ação artística na vaidade, mas nós sabemos que é gostoso essa preparação, né? Então, eu vejo o véu como uma oportunidade de que vários jovens, várias pessoas, até senhoras, né? Porque as meninas da dança não são todas as meninas adolescentes, jovens, são mulheres mais maduras, sim, mas que desenvolvem seus dons e talentos para a glória de Deus, publicamente, do jeito que eles gostam, né? Pegando o gancho aquilo que o pastor Fabiano falou, e uma das coisas também que eu vejo é que a gente vive num mundo hoje dividido. Na parte política, a gente observa essa divisão, né, nitidamente. Só que não é diferente no corpo de Cristo.
né? E a Bíblia fala que um reino dividido não prospera. E onde o Senhor vai ordenar a bênção dele? É nessa unidade do corpo de Cristo. E para que o mundo possa crer, ele tem que enxergar no corpo de Cristo a unidade. Da unidade. E esses eventos, ele nos proporciona essa unidade. Porque a gente não vê uma placa de denominação. Nós vemos uma igreja. Nessa mesa aqui nós temos 4. Pois é. 4 igrejas representadas. Exatamente. Porque se a gente pegar as cartas lá do livro de Apocalipse, o Senhor, ele escreveu para quê? Para a cidade. Qual seria a igreja que receberia a carta hoje, nos dias de hoje, se o Senhor fosse escrever? Para qual igreja ele direcionaria a carta? As pessoas precisam ver que nós somos um, como diz a palavra, para que vejam que somos um. Eu costumo dizer, gente, quando você pega batata e vai cozinhar, são batatas, né, dali sendo cozinhadas, enfim, não entendo muito de comida assim. Mas quando você pega um purê de batata, pronto, ele deixou um nós somos um purê de batata. Aqui, sim, que não é bom cozinheiro. Né? Já não sou muito bom só não, gente. Atrair. Eu sei fazer macarronada. Gente, eu sou bom macarronada, eu sei fazer. Aquele de 3 minutos, miojo. Sim. Não conta, pastor. E nesse café. Me perdoe, mas de cápsula. esse aí Muitas vezes nós somos a batata com casca. Estamos dentro do saco, tudo junto, mas não misturados, né? A gente fala muito no conselho, né, Érica? É interessante trazer isso, né? A última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra, eu partilhei isso porque é algo que Deus colocou no meu coração. A gente ora tanto por avivamento. Sim. Como a gente ora por avivamento? Só que se a gente sondar o coração, a gente vai perceber que a gente ora por avivamento e a imagem que a gente constrói na cabeça é aquela imagem daquela grande multidão rendida aos pés do Senhor. Chorando. E quem que está com o microfone na mão? É quem está orando, né? E eu falei lá no Conselho de Pastores e repito, gente, sabe quando é que o avivamento vai vir? Quando a gente parar de se imaginar no palco do lado de Jesus. Sim. E se imaginar no meio da multidão adorando. Porque a gente continua, não, o avivamento vai vir e eu preciso garantir os meus 5 minutos da palavra de privilégio. Sim. Então, o primeiro coração que tem que ser mudado é o meu. Então, que perspectiva é essa de unidade para a construção ou para a preparação de um movimento de avivamento? Se eu, na verdade, estou tentando garantir o meu espaço de evidência. Né? Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você pegar lá no livro de Apocalipse, a gente vê os 24 anciãos. Eles jogando as coroas deles diante dos pés do Cordeiro. E muitas vezes a gente está ali brigando por um título, por dificuldade. Exato, por de isso jogar que eu falei, as coroas, não é? Por isso que eu falei da liderança. Gente, que eu estava vendo os vídeos que a Thaís colocou, no pessoal ensaiando. Gente, o pessoal se sente pertencente. Sabe? E não é numa placa. Você entendeu? Se sente pertencente. Por isso que eu falo, se o pastor muda a mentalidade dele, existem pessoas talentosas, mas não é substituir, não, mas a arte ela precisa, assim, é algo lúdico, é algo que pro cristão, realmente ele sabe onde está na Bíblia. Mas para aquele que não, é o lúdico, é aquele, nossa, ele vai se encantar, entre aspas, aquele que não é cristão, mas vai trazer. E aquele que está fazendo, quando finaliza, um olha para o outro, aquele sentimento é aquele momento, gente, vamos se consagrar. De repente a pessoa é cristã, o jovem está ali, mas nunca nem se consagrou. Mas é uma oportunidade, como o véu da noiva, de se preparar, de se consagrar, de orar. Poxa, eu estou 10 anos na igreja, mas eu nem orava. Agora participando eu oro, agora eu entendi. O que é jejuar, hein? Mas a pessoa está 5 anos na igreja e não sabe. Então. Mas a arte ali vai entender, para isso tem que se preparar, viu? Espiritualmente. Nós não somos artistas. Então a pessoa começa o quê? Eu costumo chamar de pecinhas do mosaico. Cria uma nova imagem. Falei, nossa, porque quando acabar aquilo, agora vamos ter uma pausa para o próximo evento. Mas a pessoa pegou o hábito, orar, jejuar, não é mais algo estranho. Sim, vira uma prática. Vira uma prática, né? Para a vida. Aí o Espírito Santo vai fazendo a obra. Que foi através da arte. Exato. A gente está finalizando pro final aqui. Eu acho que muito enriquecedor a gente conversar com a visão de 2 pastores com relação a nós realmente darmos uma diretriz para essa temática, né? O primeiro, que a unidade ela é extremamente importante para a gente ver eventos fora da bolha, que é, né, essa segunda palavra, assim, segunda terminologia que eu acho que fica como importante para esse episódio aqui. E aí eu queria que vocês deixassem assim para a gente uma mensagem para esses pastores, líderes, porque
Eu acredito que isso aqui, pessoal, não é um ataque, não, é um alerta. É uma questão assim, se você é líder de uma igreja, se você realmente tem uma visão de ampliação, de avivamento, como o pastor Fabiano estava trazendo para a gente, o que a gente quer trazer é uma provocação para você realmente pensar sobre o quanto que a arte está sendo utilizada dentro das suas 4 paredes para furar suas 4 paredes, por assim dizer, né? Hipoteticamente. E aí a gente queria que vocês deixassem essa mensagem para esses pastores, líderes que ouviram a gente ou que vão ouvir através dos recortes que vão ter sobre a arte, sobre o discipulado, sobre a humildade, a unidade, tudo isso aqui que a gente trouxe para a mesa. Bom, eu acho que se eu pudesse resumir, falando especificamente como a Érica pediu, a pastores, é muito importante nós lembrarmos a natureza da nossa função. O pastor, ele é uma plataforma de lançamento. Eu gosto de usar essa figura, né? Nós fomos chamados, e aí eu volto à figura do Barnabé com Paulo, né? Nós fomos chamados para impulsionar, para preparar e para lançar. E não para ficar retendo, né? Com medo de que, sei lá, apareça mais do que eu, ganhe mais evidência do que eu, ganhe mais relevância do que eu, porque isso vira uma escravidão. É libertador quando nós descobrimos, né, e que o nosso ministério, efetivamente, o nosso chamado é para preparar pessoas para que sejam melhores do que nós e mais relevantes do que nós. Nós estamos aqui para lançá-los. Sem Barnabé, nós não teríamos hoje as cartas que são a fundamentação da nossa fé, escritas pelo apóstolo Paulo. Alguém precisou morrer para si mesmo, entender o propósito, para que outro pudesse usar todo o seu potencial para que o reino avançasse. Então, assim, não tenha medo, lança mesmo, até porque eu estou com 52 anos. Permitindo o Senhor, pela sua misericórdia, talvez eu dure mais 30. Eu não posso pensar na igreja em 30 anos, eu tenho que pensar no futuro da igreja depois, quando eu não estiver mais aqui. Ou quando, mesmo estando aqui, eu não tiver mais forças para continuar no mesmo ritmo e assim por diante. Se eu não preparar pessoas para que levem essa missão adiante, para que sejam melhores do que eu, mais efetivas e mais relevantes, meu ministério não tem sentido. Bem, pastor? Perfeito. E o que eu quero deixar aqui para todos nós é, pastores, busque conhecimento. Amém. É incrível como muitos pastores, nem a Bíblia inteira leram, não lê um livro no mês. Hoje em dia, para sair da média no Brasil, basta ler um livro a cada 6 meses. Mas, pasme. Então, assim, pastor, eu me incluo nisso, tá? Onde nós queremos chegar está no conhecimento que nós ainda não temos. Porque se nós tivéssemos, nós já estaríamos lá. Então, busque conhecimento, se prepare para transbordar. É como o pastor Fabiano falou, se prepare para você ensinar. Porque tudo isso falando, falar é fácil, então, mas se prepara primeiro, investe um tempo na sua preparação, que a sua igreja vai crescer, o reino vai crescer, una-se com outros pastores. Olha quanta coisa eu aprendi aqui. E se eu não estivesse aqui? Não vou, eu não preciso, mas para quê? Eu não tenho tempo. Não, arruma tempo. Arruma tempo. Fecha a agenda, porque quando eu quero, eu faço. E quando eu não quero, arruma desculpa. Sai da bolha. Sai da zona de conforto. Vai no café do Conselho de Pastores. Vai no café do Conselho de Pastores. Isso, verdade. Fabiano, boa. Vem com a gente, vem pro purê de batata. Entra uma panelinha, a tampa tá aberta, entra. Isso. É esse meu recado. Quero agradecer a presença de vocês, viu? Muito obrigado, pastor Ederaldo, pastor Fabiano, que se dispôs em estar aqui com a gente. E lembrando, né, que dia 1º de agosto é a festa Véu da Noiva e contamos com a presença de todos. Vocês são os nossos convidados, né, Érica? É isso aí, gente. Deus abençoe vocês. Não esqueçam de divulgar as nossas redes sociais, compartilharem essas informações. Nós estamos em busca de um crescimento para essa festa, para impactar essa cidade de uma forma extremamente assertiva. E nós contamos com vocês, que são os nossos maiores propagadores da palavra. Que Deus abençoe. E tem só um porém. O 3º episódio, vocês não percam, que vai ser, assim, top também. Imperdível. Imperdível. Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe.